Você não vai acreditar no que a Polícia Federal descobriu. O líder do grupo secreto de Daniel Vorcaro, um esquema que movimentava 400 mil por mês em intimidação, ameaças e espionagem, foi identificado por causa de um erro tão ridículo, tão absurdo, que parece roteiro de filme ruim. E o pior é que esse erro aconteceu por causa de um cachorro perdido. Isso mesmo, um cachorro. Mas calma, eu vou te contar tudo do começo, com os fatos, inclusive, que a CNN Brasil acabou revelando sobre a investigação da Polícia Federal. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai te deixar de queixo caído. E esse tipo de coisa não pode ficar em silêncio, simplesmente precisa ser exposto. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Já se inscreve no canal e ative as notificações, já deixa o like. Se você já acompanha o canal, você já sabe muito bem quem é o Daniel Vorcaro. Mas para quem está chegando agora, esse é o ex-dono do Banco Master, preso pela Polícia Federal dentro de uma investigação que acabou revelando um dos esquemas mais absurdos que nós já vimos nesse país. Nós não estamos falando de irregularidade contábil, não estamos falando de Caixa 2 não, nós estamos falando de um grupo organizado com um líder definido com funções divididas, com pagamentos mensais milionários, cujo único objetivo era intimidar, ameaçar e espionar pessoas que o Vorcaro considerava desafetos. Segundo as investigações da PF, esse grupo recebia em torno de 400 mil por mês, todo mês, pago em dia, para fazer o quê? Ameaças pessoais, levantamentos clandestinos, acesso indevido a sistemas do governo, coerção, tudo isso funcionando como uma máquina. E essa máquina tinha um nome, a turma, mas toda máquina tem um operador, e é aí que a história fica ainda mais pesada. Quem estava no comando disso tudo, fica até o final, porque a resposta vai te chocar. A turma, esse era o nome do grupo, e não era um grupo qualquer não, tá? De acordo com as investigações da Polícia Federal, a estrutura se dividia em 3 frentes bem definidas. A primeira era de demanda e financiamento, ou seja, quem pedia e quem pagava. A segunda era a frente presencial e territorial, os caras que iam até o alvo fisicamente para intimidar. E a terceira era a frente policial informacional, responsáveis por obter dados sigilosos e acessar sistemas governamentais de forma indevida. 3 frentes: organização, hierarquia, pagamento. Isso não é um grupinho improvisado, isso é uma estrutura criminosa montada com cuidado, com dinheiro e com gente especializada. E quando eu estou dizendo para você especializada, eu estou sendo literal, porque o líder desse grupo não era um bandido qualquer de esquina, era alguém com acesso, com conhecimento técnico, com trânsito institucional, alguém que sabia exatamente como operar nas sombras, mas as sombras acabaram e o que jogou luz em tudo isso vai te deixar sem palavras. Marilson Roseno da Silva, guarda esse nome, policial federal aposentado. Esse era o líder operacional de A Turma. Não era um figurante, era o chefe, o responsável por coordenar as 3 frentes do grupo, executar as demandas e garantir que tudo funcionasse. E olha o perfil policial federal aposentado, ou seja, alguém que passou anos dentro da instituição, conhece os sistemas, conhece os protocolos, sabe como agir sem levantar suspeita. Esse é o tipo de pessoa que o Vorcaro escolheu para liderar o seu grupo de intimidação. Segundo a CNN Brasil, que teve inclusive acesso ao relatório da PF, Marilson está preso desde março deste ano, alvo direto da operação sobre o caso Master. Mas aqui vem uma pergunta que eu preciso fazer. Como que a Polícia Federal chegou até ele? Como policial aposentado, experiente, que conhece os bastidores da investigação, foi identificado? A resposta está em uma sequência de eventos tão absurdas que, é claro, parece impossível. E ela começa com um drone sobrevoando a casa de Vorcaro. Março de 2024, Daniel Vorcaro está na sua residência em Nova Lima, Minas Gerais, e ele percebe um drone que estava sobrevoando a propriedade dele. E aí a cabeça dele dispara. Ele acha que
está sendo espionado, que alguém está monitorando ele, que é, claro, uma ameaça. Segundo as investigações da Polícia Federal, Vorcaro entrou em contato com Luiz Felipe Mourão, conhecido nas mensagens como Sicário, e pediu que ele resolvesse essa situação. E o Sicário respondeu na hora, ofereceu o envio de uma viatura e perguntou se o Vorcaro queria uma abordagem ostensiva ou velada. O Vorcaro escolheu a ostensiva, queria intimidar o suposto espião. O Sicário ainda sugeriu fazer um boletim de ocorrência e também, é claro, comprar um antidrone para derrubar o equipamento. Vorcaro simplesmente hesitou no boletim, não queria chamar atenção, e aí já começa a enxergar o tamanho da arrogância dessa gente. Eles tinham sim um grupo inteiro de intimidação, 400 mil por mês, e ainda queriam comprar antidrone para derrubar o equipamento de um vizinho. Mas o que veio depois foi ainda mais surreal. Dias depois, o Vorcaro voltou a reclamar do drone, e foi aí que o Marilson Roseno da Silva entrou em ação diretamente. Ele mandou um áudio para o Sicário pedindo para ter sua entrada liberada no condomínio onde o Vorcaro morava. Esse áudio foi encaminhado pelo Sicário para Vorcaro, que autorizou e inclusive iniciou as tratativas para liberar o acesso. Marilson foi até o condomínio e, ao passar pela portaria, o nome dele ficou registrado na lista de visitantes. Simples assim, um policial federal aposentado, líder de um grupo secreto de intimidação que operava com 400 mil por mês, se registrou na portaria de um condomínio e a PF cruzou esse registro com as mensagens interceptadas e com o banco de dados internos e acabou confirmando aquele visitante era o líder da turma. E esse é o tipo de erro que acaba destruindo esquemas inteiros. E olha, a equipe de Marilson foi ao condomínio 2 vezes. Na primeira, não conseguiram identificar o suposto espião. Na segunda, finalmente eles descobriram quem era. E o que eles encontraram vai encerrar esse vídeo de um jeito que você com certeza não vai esquecer. Agora vamos parar um segundo aqui e entender o tamanho do que a PF desvendou. Um grupo organizado, com um líder identificado, com estrutura dividida em 3 frentes, recebendo uma grana de 400 mil por mês, tudo isso operando nas sombras, enquanto o Banco Master funcionava normalmente. Isso não é improviso, isso é uma operação criminosa estruturada para proteger os interesses de uma pessoa usando medo, coerção e acesso ilegal a dados do governo. E sabe o que ainda mais me indigna profundamente? É que esse tipo de coisa acontece enquanto o brasileiro comum paga imposto, trabalha honesto e segue as regras. Enquanto isso, tem gente montando grupo de capangas com dinheiro de banco, acessando sistemas do governo ilegalmente e ainda intimidando quem ousa questionar. Isso é um escândalo e precisa ser dito em voz alta. A PF fez o trabalho dela, identificou, investigou e prendeu, mas a gente também tem responsabilidade de não deixar isso sumir debaixo do tapete, porque se a gente não fala, quem que vai falar? E agora chegou a hora de te contar como tudo isso foi descoberto de verdade. Bom, você está preparado? Porque agora vem a parte que ninguém acredita quando ouve pela primeira vez. A equipe de Marilson foi ao condomínio de Vorcaro 2 vezes, tentando, é claro, identificar o suposto espião com o drone. Na segunda visita, eles finalmente descobriram a verdade. O drone não era de nenhum espião, não era da concorrência, não era da imprensa. Sabe de quem que era? Era de um vizinho que estava procurando o cachorro dele, um cachorro chamado Pitoco. A equipe acabou encontrando um panfleto de busca do animal e, segundo o relatório da PF, esse panfleto dizia: é muito dócil, tem 10 anos, mas está com medo e fugindo cada vez mais longe. Caso veja, por favor, ligue imediatamente. Isso mesmo, 400 mil por mês, grupo secreto com 3 frentes, policial federal aposentado como líder, antidrone, quase comprado, e tudo isso por causa de um cachorro de 10 anos chamado Pitoco que fugiu da sua própria casa. Se não fosse tão grave,
daria até uma risada, né? Mas não dá, porque esse absurdo todo foi pago com dinheiro que veio de algum lugar, e esse lugar precisa ser investigado até o fim. Então é isso, pessoal. A Polícia Federal identificou o líder de A Turma, Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado, porque ele cometeu um erro básico. Se registrou na portaria de um condomínio e tudo começou porque o Vorcaro achou que estava sendo espionado por um drone que, na verdade, a gente sabe, estava procurando um cachorro chamado Pitoco. Então, esse é o nível do esquema. Esse é o nível da arrogância. Gente que se acha intocável, que monta estrutura criminosa, milionária, que intimida e ameaça e cai por causa de um erro ridículo que qualquer pessoa simplesmente cometeria. Eu fico indignado com isso. E você? Também deveria ficar. Porque, de alguma forma, enquanto esse tipo de coisa está acontecendo, quem paga a conta é o Brasil, é você, sou eu. Se esse vídeo acabou abrindo seus olhos, compartilhe esse vídeo agora com alguém que você conhece. Já deixa o like, deixa nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de hypar o vídeo. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se tornar membro, você começa a receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!